Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Ciências e Biologia da rede pública e da rede privada do estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre vermes. Vamos falar sobre uma doença causada por verme, que é uma doença endêmica do nosso país, chamada de esquistossomose, mais conhecida como barriga d'água. Vamos para mais uma aula. A esquistossomose. A esquistossomose é uma doença endêmica do nosso país e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse verme que causa muito mal à saúde de toda uma população. Vamos lá? Aqui uma breve apresentação sobre a minha formação, sobre quem sou eu, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a minha pessoa. Agora sim, vamos a este verme. A esquistossomose é uma doença causada por um verme que ele é do grupo dos plateumintos. Os plateumintos são vermes de corpo achatado, né? Eles são vermes de corpo achatado. Eles possuem um sistema digestório incompleto. Eles possuem boca e eles não têm ânus, por isso o nome verme, né? De ser um organismo nojento, um organismo onde nós temos aí, né, uma certa repulsão. Esta doença é comumente chamada de barriga d'água. E o plateuminto que causa essa doença, o nome dele é Esquistossoma mansoni. O Esquistossoma mansoni, ele é um verme dioico, possui macho e fêmea, com nítido dimorfismo sexual. Significa o quê? Que o macho é muito diferente da fêmea. Nós conseguimos ver o macho e a fêmea. O macho ele vai formar como se fosse uma canoa e a fêmea fica dentro da porção do macho. É um verminho de corpo achatado pequeno. O macho ele mede mais ou menos de 1 a 2 centímetros. Então, é um verme pequenininho. Ele vai apresentar uma porção anterior e bem fininha, afiladinha, na qual vai aparecer as duas ventosas. E uma posterior, de forma ventralmente, que forma uma dobra. O canal ginecófaro, no qual vai ficar mergulhada ali a fêmea, acoplada ao macho. A fêmea, ela é um pouquinho maior que o macho. Ela mede de 1,5 a 2,5 centímetros de comprimento. Ela é mais comprida que o macho, mais alongada que o macho. O macho, ele forma aquela canoa e a fêmea fica dentro. Dois verminhos pequenininhos que vai fazer um estrago enorme na saúde de uma pessoa, ok? Então, esse aí é o desenho do Esquistossoma mansoni, que é o verme, o nome científico do verme que causa a esquistossomose é o Esquistossoma mansoni. O esquistossoma mansoni, ele tem um ciclo, né, de vida. Então, ele começa e ele termina. Então, nós vamos partir de um adulto que tenha esquistossomose. Então, a esquistossomose é uma doença onde o verme vai ficar alojado nos vasos sanguíneos, no que nós chamamos de sistema porta-hepático do fígado, né? Ele fica ali perto do fígado, na porta do fígado. Então, nós temos assim, pessoal, nós temos o fígado. O fígado, ele tem uma ligação com o duodeno, e ele tem uma ligação com o pâncreas, né? Então, o suco pancreático e o fígado, ele libera dois sucos que vão ser responsáveis pelo processo, ajudar no processo da digestão dos nossos alimentos. Quando o esquistossoma mansoni vai fazer a postura dos ovos, esses verminhos, eles vão ali se acasalo, né? E eles
vão fazer a postura lá no sistema porta-hepático do fígado. E aí, quando ele faz essa postura, as paredes do intestino, né? Ela vai fazer a postura bem ali no duodeno. E aí, essa ruptura dos vasos superficiais das mucosas, os ovos caem na luz do intestino. E aí ele vai ser eliminado pelas fezes, providos de um espinho lateral. Os ovos apresentam no interior uma casca e dentro dessa casca tem uma larvinha. E essa larvinha é uma larvinha ciliada, chamada de miracídio. Esse miracídio, né, ele cai na água e ele vai em busca de um organismo que é o caramujo, que é um molusco, pertencente ao gênero Biompalaria, e ele vai habitar, né, esse caramujo, ele habita em lagoas, principalmente, né? Águas mais calmas, mais estagnada, menos corrente. A hora que o miracídio ele encontra o caramujo, ele penetra no caramujo e dentro do caramujo esses miracídios vão perder o cílio, ele vai crescer e vai se transformando num esporocisto. Um saco ele vai produzindo e, e conforme vai passando o tempo, vai produzindo o que nós chamamos de cercária, que são larvinhas, que tem um corpinho alongado, caudinha bifurcada, um flagelinho dobradinho. E aí essa cercária, ela sai do moluscos e elas ficam ali nas lagoas. Aí ela nada ali na lagoa, fica ali por um tempo. Quando ela encontra o homem entra para pescar, ou para se banhar, ou para fazer qualquer coisa dentro dessa lagoa, o miracídio, ele vai penetrar pela pele, ok? Vai acontecer uma penetração feita através da pele, e aí vai acontecer alguns processos mecânicos e químicos, com a destruição do tegumento do hospedeiro, por meio de algumas secreções de enzimas, que nós chamamos de enzimas proteolíticas. Essa penetração produz uma irritação na pele, daí o nome lagoas de coceira, porque todas as vezes que as pessoas entram nessas lagoas e saem coçando, principalmente os membros inferiores, já tem essa dimensão de que a pessoa pegou esquistossomose. Tem até um ditado popular que fala: entrou na lagoa, coçou, pegou. Então, é muito comum pessoas que entram nessas lagoas se contaminam por esquistossomose, ok? Porque é uma doença, é um verme que é de fácil acesso. Por quê? Porque no nosso país não existe saneamento básico, né? Então, o homem defeca e essas larvas, né? Esses ovos contendo os miracídios caem na água, aonde o homem, por sua vez, está ali e ele pode estar em contato com essa água diariamente, né? Então, falta muito saneamento básico no nosso país. Aqui tem um desenho que eu gosto muito de usar, né? Que é um desenho extremamente didático para vocês entenderem como é que funciona a esquistossomose, né? Então, vamos lá, ó. Ali tem um homem, né? Ele está na água, com o pé ali na água, né? Essa água está contaminada por cercária. A cercária vai fazer a ativação da pele, ela vai entrar na pele desse homem. Dentro, conforme ela penetra na pele do homem,
ela vai passar pelo sistema sanguíneo e vai parar lá no fígado, onde vai acontecer um processo de transformação, vai formar, de uma cercária vão formar cistos, que formarão dois cistos, e cada um desses cistos formarão um macho e a fêmea. O macho e a fêmea vão ficar adultos. No momento que eles ficam adultos, há conjugação entre eles. Então, o macho faz como se fosse uma casa, né? Uma canoa. A fêmea entra dentro dessa canoa, se acopla ali no macho. Eles se acasalam, né? Se reproduzem. E esse verme fica no fígado do homem, né? Então, o que que acontece? Conforme esse verme ele vai se reproduzindo, ele vai crescendo, a barriga da pessoa vai ficando cada vez maior. Mas ela não fica maior de gordura, nada disso. É o inchaço do fígado, né? Por isso o nome barriga d'água. Dá a impressão de que aquela barriga está inchada, né? Cheio de líquido. É um inchaço do fígado. É muito comum em lugares onde não há saneamento básico, né? Nessas regiões onde não há o saneamento básico, que as crianças, né? Ficam muito, brincam muito na água e ficam muito descalças e tudo mais, que elas peguem esse verme de uma forma muito reincidente, né? Então vai pegando, pega uma vez, pega outra e pega de novo, e aí essa criança vai se reinfestando, né? Desses vermes. Esse é um deles, existem outros vermes que nós vamos falar no decorrer das nossas aulas de parasitologia. E esses verminhos, em especial o Schistosoma mansoni, ele vive ali no fígado e ele vai machucando, né? Ele vai transformando o fígado da pessoa e aí vai inchando, inchando, vai retendo líquido e aí a pessoa, criança, fica com aquela barriga, né? Extremamente grande, inchada, enorme, ok? Por isso o nome barriga d'água. Nome vulgar, né? O nome corriqueiro dessa doença é a barriga d'água. Então, esse homem que está cheio de verme no fígado, no momento em que o verme, o Schistosoma mansoni, ele começa o processo de reprodução, vai acontecer a postura dos ovos. Eles, né, a fêmea vai até a porta do fígado e faz a postura desses ovos ali. Esses ovos caem no intestino. Do intestino, eles são eliminados junto às fezes do hospedeiro, que nós chamamos de hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, esses ovos vão ser eliminados com as fezes do homem. Esses ovos, eles podem ter alguns destinos. Podem cair no solo, pode cair na água, pode cair numa lagoa ou num rio, né? Então, o que que vai acontecer? Esses ovinhos, juntamente com as fezes, quando eles caem na água, o ovinho, ele vai eclodir, esse cisto aí que a gente chama, né? Ele vai eclodir e vai virar uma larvinha ciliada, cheio de ciliozinhos. E o nome dessa larvinha é o miracídio. O miracídio, pessoal, ele fica ali na água e ele vai ficar ali, batendo os cílios. Pelo movimento do cílio, ele vai se locomover na lagoa e ele vai ficar ali. Vai acontecer o que nós chamamos de evolução do esporocisto. Conforme esse organismo vai se evoluindo, ele precisa, é necessário que ele encontre um caramujo para que ele penetre dentro do caramujo e faça um esporocisto. Esse esporocisto ele vai se desenvolver e vai formar uma nova larva, que é a cercária. Acredita-se, né, pelos estudos que os cientistas fizeram,
que o miracídio, ele vive numa lagoa, em média, 7 dias. Se ele não encontrar em 7 dias o caramujo, ele morre. Ele não consegue continuar o seu ciclo de vida, ok? Então, o miracídio, que é uma larva ciliada que veio do ovo do Schistosoma mansoni, se ele não encontrar o hospedeiro intermediário da doença, que é o caramujo, ele não vai se desenvolver, ok? Então, uma das medidas profiláticas aí, né, é a erradicação do caramujo, sim, né? Você está próximo a uma lagoa, você consegue identificar a presença dos caramujos? Não entre na lagoa, porque a probabilidade dessa lagoa, desse lugar, ter o Schistosoma mansoni é bem grande, ok? Então, nós temos aí uma imensidão de lagoas com caramujos devido à ausência de saneamento básico e o miracídio acaba se desenvolvendo dentro do caramujo. E aí, quando o miracídio ele se desenvolve dentro do caramujo, ele libera uma outra larva dinoflagelada, né? Tem 2 flagelinhos chamados de cercária. E aí sim, é a cercária que vai penetrar na pele do homem, vai para o sistema porta-hepático e faz novamente um novo ciclo, ok? Então, temos aí o ciclo do verme chamado de Schistosoma mansoni, ok? Aqui nós temos a profilaxia, né, que são as medidas para que a população fique longe dessa doença, né? E a que nós chamamos de patogenia. Num quadro clínico mais comum, né, vai acontecer uma febre, anorexia, diarreias, dor abdominal, hepatoespleno, que vai acontecer um aumento do tamanho do fígado e do baço. Nas complicações mais graves, vai acontecer uma hipertensão, né? Onde provoca uma severa insuficiência hepática, capaz de causar a morte do hospedeiro, ok? Então, é uma doença causada por um verme, é uma doença simples de ser combatida, porém, é uma doença extremamente grave, causada por um verminho de 1,5 cm a 2 cm, e vai causar todo um estrago nesse sistema, nessa insuficiência hepática, ok? O que que podemos fazer? Primeiramente, tratamento dos infectados por meio da destruição dos vermes no organismo dentro do homem. O tratamento é feito com medicamentos antiparasitários, que são 2 remédios extremamente comuns para qualquer tipo de verminose, que é o praziquantel ou o osaminiquina. São 2 medicamentos que eles acabam matando, né, o verme. E aí esse verme morto dentro do organismo do doente vai parar de proliferar, ok? Segunda medida, não menos importante, é o saneamento básico. O saneamento básico vai impedir que esses ovos que estão contaminados, né? Essas fezes contaminadas por ovos do Schistosoma mansoni contaminem uma água, ok? Depois nós vamos ter o combate aos caramujos transmissores, que hoje é uma das medidas profiláticas mais, vamos dizer assim, eficientes no nosso país, principalmente porque saneamento básico é uma medida extremamente complexa para se colocar
dentro de todo um país, né? Impedir a penetração das larvas não tendo contato com a água contaminada. Então, é assim, pessoal. Infelizmente, a esquistossomose, ou barriga d'água, ela é uma doença endêmica do nosso país. O que significa isso? Significa que muitos brasileiros, milhões de brasileiros, estão nesse momento com esquistossomose. Por quê? Porque não temos o primordial, que é o saneamento básico. O saneamento básico, ele é uma das medidas mais importantes que nós temos para combater todos os tipos de verminoses. Por que é tão importante estudar as verminoses? Porque nós somos um país subdesenvolvido, onde, infelizmente, o índice de saneamento básico é muito baixo no nosso país e se faz necessário entendermos sobre o assunto para poder ajudar a população, ok? Então, a primeira coisa é saneamento básico. A segunda coisa, se eu não tenho saneamento básico, eu tenho duas medidas que nós podemos fazer. A primeira de todas é não entrar em águas contaminadas. Como é que eu sei que a água está contaminada? Se os dejetos, se as fezes são lançadas nessa lagoa, se em volta desse lago, esse depósito de água, tem caramujos em volta, não entre na água. Nós temos que prevenir. Já viram aquele ditado? É melhor prevenir do que remediar? Exatamente. Então, se nós temos um lugar onde a concentração de caramujo é grande e que não tenha saneamento básico naquele local, não devemos de forma alguma ter contato com essa água. E se mesmo nós tomamos esse cuidado de não entrar nessa água, combater os caramujos, né? Mesmo assim, ficarmos doentes, nós precisamos procurar o tratamento. Precisa ser tomado o vermífugo para que esse verme que está dentro do seu organismo pare de se proliferar, pare de se reproduzir e liberar novos ovos. Acredita-se que uma fêmea libera por dia 200 ovos do esquistossoma monzoni. É um número relativamente grande, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com esse organismo. Se demorar muito para tratar, pode acontecer uma insuficiência hepática, o fígado pode aumentar, o baço de seu tamanho e causar aí grandes transtornos para essa pessoa que está com o fígado. Esse fígado pode ficar comprometido. Embora seja um verminho extremamente pequeno, vocês puderam perceber que ele causa grandes transtornos para a população, ok? Essa é a aula sobre esquistossomose, sobre doenças endêmicas, né, do nosso país. Hoje nós começamos o bloco, né, de parasitologia. A aula de hoje era sobre esquistossomose, ou barriga d'água. É uma doença extremamente importante e endêmica no nosso país. É algo que acomete milhões de brasileiros e a cada dia que passa nós temos mais e mais contato com pessoas que sofrem dessa doença, ok? É um verminho de corpo achatado, eles têm macho e fêmea, eles são extremamente pequenininhos, de 1,5 cm a 2,5 cm de tamanho, são verminhos bem pequenos e que eles vivem no sistema porta-hepático. Eles ficam ali na veia, entre o fígado e o intestino, onde eles têm o suprimento do fígado para sobreviver e eles têm onde eles podem lançar, as fêmeas lançar os seus ovos para que eles possam proliferar, né? Levar esses ovos
para o intestino, do intestino serem liberados pelo corpo do hospedeiro definitivo, que é o homem. Essas fezes, elas vão cair na água, virarão miracídios. O miracídio precisa entrar num hospedeiro intermediário, que é o caramujo, que vai se transformar esse miracídio dentro do caramujo em uma outra larva chamada de cercária. Essa cercária vai penetrar a pele de um homem e esse homem vai ficar contaminado de esquistossomose. E o ciclo se reinicia, ok? Então, essa é a primeira doença causada por verme que nós estamos estudando em parasitologia, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela participação de todos. Ficamos aqui com essa aula e até a nossa próxima aula. Muito obrigado pela participação de todos. Até a nossa próxima aula.